Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Ficha 11 páginas 25 e 26. Vamos calcular a subtração. A página 25, da ficha 11, tem dois exercícios. Exercício 1. O enunciado diz-nos para riscar os elementos, de acordo com as subtrações, e escrever o resto de cada subtração. Observa o exemplo. Na figura podemos ver 6 desafios, que têm como objetivo representar visualmente a operação matemática, que é visualizar a ação de tirar. A estratégia a utilizar é riscar elementos de um conjunto e escrever o resultado. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. No primeiro desafio temos círculos. Tínhamos 10 círculos. Retiramos 2 círculos. Ficamos com 8 círculos. Se a 10 retirarmos 2, com quantos ficamos? Ficamos com 8. Utilizando a contagem dos dedos. Se temos 10 dedos para contar e contamos 2 dedos, então faltam 8 dedos para contar. No segundo desafio temos botões. Tínhamos 8 botões. Retiramos 5 botões. Ficamos com 3 botões. Se a 8 retirarmos 5, com quantos ficamos? Ficamos com 3. Utilizando a contagem dos dedos. Se temos 8 dedos para contar e contamos 5 dedos, então faltam 3 dedos para contar. No terceiro desafio temos bolachas. Tínhamos 6 bolachas. Retiramos 3 bolachas. Ficamos com 3 bolachas. Se a 6 retirarmos 3, com quantos ficamos? Ficamos com 3. Utilizando a contagem dos dedos. Se temos 6 dedos para contar e contamos 3 dedos, então faltam 3 dedos para contar. No quarto desafio temos morangos. Tínhamos 9 morangos. Retiramos 7 morangos. Ficamos com 2 morangos. Se a 9 retirarmos 7, com quantos ficamos? Ficamos com 2. Utilizando a contagem dos dedos. Se temos 9 dedos para contar e contamos 7 dedos, então faltam 2 dedos para contar. No quinto desafio temos bolas de tênis. Tínhamos 10 bolas de tênis. Retiramos 6 bolas de tênis. Ficamos com 4 bolas de tênis. Se a 10 retirarmos 6, com quantos ficamos? Ficamos com 4. Utilizando a contagem dos dedos. Se temos 10 dedos para contar e contamos 6 dedos, então faltam 4 dedos para contar. No sexto desafio temos laranjas. Tínhamos 7 laranjas. Retiramos uma laranja. Ficamos com 6 laranjas. Se a 7 retirarmos 1, com quantos ficamos? Ficamos com 6. Utilizando a contagem dos dedos. Se temos 7 dedos para contar e contamos um dedo, então faltam 6 dedos para contar. Resumindo,
Se a 10 retirarmos 2, ficamos com 8. Se a 8 retirarmos 5, ficamos com 3. Se a 6 retirarmos 3, ficamos com 3. Se a 9 retirarmos 7, ficamos com 2. Se a 10 retirarmos 6, ficamos com 4. Se a 7 retirarmos 1, ficamos com 6. Exercício 2. O enunciado diz-nos para observar as imagens e completar as subtrações. Este exercício, com 4 desafios, tem como objetivo mostrar que a subtração é uma operação que faz a diferença entre dois conjuntos. A estratégia é compararmos a quantidade inicial e final dos elementos em cada conjunto e escrever a diferença. Repara, a representação dos elementos em cada conjunto facilita a comparação. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Os elementos do primeiro desafio são maçãs. Repara que algumas maçãs estão inteiras, pelo que podemos formar o conjunto das maçãs inteiras, e outras estão comidas, pelo que podemos formar o conjunto das maçãs comidas. Temos então dois conjuntos, à esquerda 3 maçãs inteiras e à direita 2 maçãs que foram comidas. Então qual o nosso total de maçãs? 3 maçãs inteiras, mais 2 maçãs comidas, é igual a 5 maçãs. Podemos dizer que se tínhamos 5 maçãs inteiras e ficamos com 3 maçãs inteiras, é porque foram comidas 2 maçãs. Utilizando a contagem dos dedos, podemos perguntar: quanto é que temos que retirar a 5 para ficar com 3? Temos que retirar 2. E porquê? Antes, tínhamos 5 maçãs. Depois, ficamos com 3 maçãs. Porque foram comidas 2 maçãs. Os elementos do segundo desafio são balões. Repara que alguns dos balões estão cheios, pelo que podemos formar o conjunto dos balões cheios, e outros estão vazios, pelo que podemos formar o conjunto dos balões vazios. Temos então dois conjuntos, à esquerda 4 balões cheios e à direita 2 balões vazios. Então qual o nosso total de balões? 4 balões cheios mais 2 balões vazios é igual a 6 balões. Podemos dizer que se tínhamos 6 balões cheios e ficamos com 4 balões cheios, é porque foram esvaziados 2 balões. Utilizando a contagem dos dedos, podemos perguntar: retirando 2 a 6, com quanto ficamos? Ficamos com 4. E porquê? Antes, tínhamos 6 balões cheios. Depois, ficamos com 2 balões vazios. Então, 4 deles ainda continuam cheios. Os elementos do terceiro desafio são copos. Repara que alguns dos copos estão cheios, pelo que podemos formar o conjunto dos copos cheios, e outros estão vazios, pelo que podemos formar o conjunto dos copos vazios. Temos então dois conjuntos, à esquerda 4 copos cheios e à direita 3 copos vazios. Então qual o nosso total de copos? 4 copos cheios mais 3 copos vazios é igual a 7 copos. Podemos dizer que se tínhamos 7 copos cheios e ficamos com 4 copos cheios, é porque foram esvaziados 3 copos. Utilizando a contagem dos dedos, podemos perguntar: retirando 3 a 7, com quanto ficamos? Ficamos com 4. E porquê? Antes, tínhamos 7 copos cheios. Se foram esvaziados 3 copos, ficamos ainda com 4 copos cheios. Os elementos do quarto desafio são velas.
Repara que algumas das velas estão acesas, pelo que podemos formar o conjunto das velas acesas, e outras estão consumidas. Pelo que podemos formar o conjunto das velas consumidas. Temos então dois conjuntos, à esquerda 5 velas acesas e à direita 5 velas consumidas. Então qual o nosso total de velas? 5 velas acesas mais 5 velas consumidas é igual a 10 velas. Podemos dizer que se tínhamos 10 velas acesas e foram consumidas 5 velas, ficamos ainda com 5 velas acesas. Utilizando a contagem dos dedos, podemos perguntar: retirando 5 a 10, com quanto ficamos? Ficamos com 5. E porquê? Antes, tínhamos 10 velas acesas. Se foram consumidas 5 velas, ficamos ainda com 5 velas acesas. Resumindo, quanto é que temos que retirar a 5 para ficar com 3? Temos que retirar 2, ou de outra maneira, para termos 3 maçãs inteiras e 2 maçãs comidas. É porque antes tínhamos 5 maçãs inteiras. Retirando 2 a 6, com quanto ficamos? Ficamos com 4, ou de outra maneira, para termos 4 balões cheios e 2 balões vazios, é porque antes tínhamos 6 balões cheios. Retirando 3 a 7, com quanto ficamos? Ficamos com 4, ou de outra maneira, para termos 4 copos cheios e 3 copos vazios, é porque antes tínhamos 7 copos cheios. Retirando 5 a 10, com quanto ficamos? Ficamos com 5, ou de outra maneira, para termos 5 velas acesas e 5 velas consumidas, é porque antes tínhamos 10 velas acesas. A página 26, da ficha 11, tem 3 exercícios. Análise do diagrama em árvore. Observemos esta árvore, com o seu tronco, com os seus galhos e ramos. Vamos começar pelo tronco da árvore. Este tronco divide-se em 2 galhos. Como podes observar, cada um deles vai dividir-se em ramos, e cada um deles em ramos cada vez mais finos. Se imaginarmos que nas pontas dos ramos mais finos, tivermos, por exemplo, uma flor, analisando o diagrama em árvore no sentido contrário, isto é, dos ramos mais finos para o tronco, podemos confirmar que a árvore tem 12 flores. Consideremos este galho com os seus 2 ramos. Se cada ramo tiver uma flor, podemos dizer que o galho respectivo tem 2 flores. Então o galho é o todo e os ramos são as partes desse todo. Num diagrama em árvore, a soma das quantidades nos ramos é igual à quantidade no galho. A soma é o todo e as parcelas são as partes. Operação de adição no diagrama em árvore, a parcela 1 é uma quantidade, a parcela 2 é outra quantidade, a soma é as 2 quantidades juntas. Adicionar é juntar 2 quantidades. Primeira operação de subtração no diagrama em árvore. Num diagrama em árvore, a quantidade no galho, subtraída da quantidade do ramo esquerdo, é igual à quantidade do ramo direito. Repara que o todo menos uma parte é igual à outra parte. Segunda operação de subtração no diagrama em árvore. Num diagrama em árvore, a quantidade no galho, subtraída da quantidade do ramo direito, é igual à quantidade do ramo esquerdo. Repara que o todo menos uma parte é igual à outra parte.
Exercício 3. O enunciado diz-nos para observar as imagens e completar as subtrações. Este exercício, com 2 desafios, tem como objetivo utilizar os diagramas em árvore para percebermos a operação de subtração, assim como a ideia de que a subtração é a operação inversa da adição. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Os elementos do primeiro desafio são bananas. Repara que algumas das bananas estão com a casca, pelo que podemos formar o conjunto das bananas com casca, e outras estão descascadas, pelo que podemos formar o conjunto das bananas descascadas. Temos então 2 conjuntos, à esquerda 5 bananas com casca e à direita uma banana descascada. Então qual o nosso total de bananas? 5 bananas com casca mais uma banana descascada é igual a 6 bananas. Podemos dizer que se tínhamos 6 bananas com casca e foi descascada uma banana, ficamos ainda com 5 bananas com casca. Num diagrama em árvore, a quantidade no galho, subtraída da quantidade do ramo direito, é igual à quantidade do ramo esquerdo, o que é o mesmo que dizer que num conjunto de 6 bananas com casca, se retirarmos uma banana para descascar, esse conjunto ficará ainda com 5 bananas com casca. Num diagrama em árvore, a quantidade no galho, subtraída da quantidade do ramo esquerdo, é igual à quantidade do ramo direito, o que é o mesmo que dizer que num conjunto de 6 bananas com casca, se retirarmos 5 bananas com casca, esse conjunto ficará apenas com uma banana para descascar. Os elementos do segundo desafio são laranjas. Repara que algumas das laranjas estão com a casca, pelo que podemos formar o conjunto das laranjas com casca, e outras estão descascadas, pelo que podemos formar o conjunto das laranjas descascadas. Temos então 2 conjuntos, acima 4 laranjas com casca e abaixo 3 laranjas descascadas. Então qual o nosso total de laranjas? 4 laranjas com casca mais 3 laranjas descascadas é igual a 7 laranjas. Podemos dizer que se tínhamos 7 laranjas com casca e foram descascadas 3 laranjas, ficamos com 4 laranjas com casca. Num diagrama em árvore, a quantidade no galho é igual à soma das quantidades dos ramos, o que é o mesmo que dizer que se tivermos um conjunto de 4 laranjas com casca e outro com 3 laranjas descascadas, no todo, temos 7 laranjas. Num diagrama em árvore, a quantidade no galho, subtraída da quantidade de um dos ramos, é igual à quantidade do outro ramo, o que é o mesmo que dizer que num conjunto de 7 bananas com casca, se retirarmos 3 bananas para descascar, esse conjunto ficará apenas com 4 bananas com casca. 6 menos 5 é igual a 1, assim como 6 menos 1 é igual a 5. Repara que a operação inversa destas subtrações é a adição. 5 mais 1 é igual a 6. 7 menos 3 é igual a 4, assim como 7 menos 4 é igual a 3. Repara que a operação inversa destas subtrações é a adição. 3 mais 4 é igual a 7. Exercício 4. O enunciado diz-nos para completar a sequência, de acordo com o valor indicado. A figura mostra-nos 4 subtrações sequenciais. Com este desafio, podemos entender a ideia de que a subtração é uma operação que diminui uma quantidade. Vamos começar com o número 10, que é o primeiro número da sequência. Cada seta indica o valor que deve ser subtraído do número anterior, para encontrar o próximo número da sequência. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. A primeira seta indica que devemos subtrair 2 de 10. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 2, ficamos com 8, ou de outro modo, se em 10 dedos, 2 forem contados,
Faltam 8 dedos para contar. A segunda seta indica que devemos subtrair 1 de 8. Na contagem dos dedos, se a 8 retirarmos 1, ficamos com 7, ou de outro modo, se em 8 dedos, 1 for contado. Faltam 7 dedos para contar. A terceira seta indica que devemos subtrair 3 de 7. Na contagem dos dedos, se a 7 retirarmos 3, ficamos com 4, ou de outro modo, se em 7 dedos, 3 forem contados. Faltam 4 dedos para contar. A quarta seta indica que devemos subtrair 2 de 4. Na contagem dos dedos, se a 4 retirarmos 2, ficamos com 2, ou de outro modo, se em 4 dedos, 2 forem contados. Faltam 2 dedos para contar. Resumindo, 10 menos 2 é igual a 8. 8 menos 1 é igual a 7. 7 menos 3 é igual a 4. 4 menos 2 é igual a 2. Exercício 5. O enunciado mostra-nos a reta numérica e é pedido o cálculo de várias subtrações. O objetivo deste exercício é utilizar a reta numérica para visualizar as operações e encontrar os resultados. Andando para a direita na reta numérica, os números vão aumentando, mas andando para a esquerda na reta numérica, os números vão diminuindo. Sendo assim, o aumento permite visualizar as operações de adição, como já vimos em exercícios anteriores, e a diminuição permitirá visualizar as operações de subtração, como veremos já a seguir. Neste exercício, Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. No primeiro conjunto de subtrações, os números que vamos retirar e com que ficamos são amigos do 10. 10 menos 1 é igual a 9. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 1, ficamos com 9. Um, 2, 10 menos 2 é igual a 8. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 2, ficamos com 8. 1, 2, 3. 10 menos 3 é igual a 7. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 3, ficamos com 7. 1, 2, 3, 4. 10 menos 4 é igual a 6. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 4, ficamos com 6. 1, 2, 3, 4, 5. 10 menos 5 é igual a 5. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 5, ficamos com 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 menos 6 é igual a 4. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 6, ficamos com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 menos 7 é igual a 3. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 7, ficamos com 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 menos 8 é igual a 2. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 8, ficamos com 2. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 menos 9 é igual a 1. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 9, ficamos com 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 10 é igual a 0. Na contagem dos dedos, se a 10 retirarmos 10, ficamos com 0. No segundo conjunto de subtrações, os números que vamos retirar e com que ficamos não são amigos do 10. 1, 2, 3, 4, 9 menos 4 é igual a 5. Na contagem dos dedos, se a 9 retirarmos 4, ficamos com 5. 1, 2, 3. 6 menos 3 é igual a 3. Na contagem dos dedos, se a 6 retirarmos 3, ficamos com 3. 1, 2, 3, 4, 5. 8 menos 5 é igual a 3. Na contagem dos dedos, se a 8 retirarmos 5, ficamos com 3. 1, 2, 3. 7 menos 3 é igual a 4. Na contagem dos dedos, se a 7 retirarmos 3, ficamos com 4. 1. 5 menos 1 é igual a 4. Na contagem dos dedos, se a 5 retirarmos 1, ficamos com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menos 8 é igual a 1. Na contagem dos dedos, se a 9 retirarmos 8, ficamos com 1. 1, 2, 3 menos 2 é igual a 1. Na contagem dos dedos, se a 3 retirarmos 2, ficamos com 1. 1. 6 menos 1 é igual a 5. Na contagem dos dedos, se a 6 retirarmos 1, ficamos com 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 menos 5 é igual a 2. Na contagem dos dedos, se a 7 retirarmos 5, ficamos com 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 menos 6 é igual a 3. Na contagem dos dedos, se a 9 retirarmos 6, ficamos com 3. Resumindo, nas subtrações que se pretende tirar a 10, temos 10 menos 1 é igual a 9. 10 menos 2 é igual a 8. 10 menos 3 é igual a 7. 10 menos 4 é igual a 6. 10 menos 5 é igual a 5. 10 menos 6 é igual a 4. 10 menos 7 é igual a 3. 10 menos 8 é igual a 2. 10 menos 9 é igual a 1. 10 menos 10 é igual a 0. Nas subtrações que se pretende tirar a quantidades diferentes de 10, temos 9 menos 4 é igual a 5. 6 menos 3 é igual a 3. 8 menos 5 é igual a 3. 7 menos 3 é igual a 4. 5 menos 1 é igual a 4. 9 menos 8 é igual a 1. 3 menos 2 é igual a 1. 6 menos 1 é igual a 5. 7 menos 5 é igual a 2. 9 menos 6 é igual a 3.